10 minutos, por sugestão da Fatal, acatado por a gente, até porque a gente entende que a primeira pergunta da enquete era apenas a decisão da diretoria do clube, certo? E qual é a primeira pergunta da enquete? A Fatal vai perguntar ao sócio torcedor do clube o que é que ela acha da Arena Barradão se tornar Fatal Models Arena Barradão. Para tanto, ela está propondo 100 milhões de reais para comprar o name rights da Arena Barradão. Para que vocês entendam, o name rights é o nome do estádio. A Fatal está propondo 100 milhões em 10 anos para a compra do name rights do estádio Arena Barradão. O Barradão ficaria a ser Fatal Models Arena Barradão. O sócio vai opinar nessa primeira pergunta. A segunda pergunta da enquete, só lembrando que a segunda pergunta da enquete não depende do presidente, não depende do conselho, teria que ser através da AGE, mas vamos ouvir, é apenas uma enquete, antes que já comecem daí, pedra para um lado, pedra para o outro, é uma enquete, nós vamos fazer a segunda enquete, que é a segunda proposta da Fatal, que não é cumulativa, ou seja, nós vamos opinar sobre a primeira e vamos opinar sobre a segunda, mas não é cumulativa, tá? Se o sócio torcedor e a direção escolher que será a primeira, fica na primeira. Se o sócio torcedor escolher que será na segunda, fica na segunda. A partir daí nós vamos sentar com a Fatal e começar as conversas e as negociações. A segunda pergunta é se o Vitória toparia vender o name rights do clube. Assim como a gente tem RD Bragantino, a gente teria Fatal Vitória. Por isso ela está ofertando 200 milhões de reais. Então, essas são as duas propostas que nós vamos ouvir o sócio torcedor. Repito, a primeira sobre o name rights do estádio, 100 milhões de reais por 10 anos para o Vitória vender o name rights do estádio. O estádio passa a se chamar Fatal Models Arena Barradão. A segunda proposta, que não é cumulativa, o Esporte Clube Vitória ficaria Fatal Models Esporte Clube Vitória, certo? Que é a segunda proposta de 200 milhões. A enquete está no ar agora, nós temos 33.206 sócios que nós vamos ouvir. É evidente que, como eu vou repetir novamente, no caso da segunda pergunta, a gente depende de conselho, depende de AGE. Não é o sócio, o torcedor vai opinar, mas tem que opinar depois. No caso da primeira, depende da decisão da própria diretoria, mas que a gente também, por solicitação da Fatal, pela forma da Fatal ser, ela quer ouvir primeiro qual é a impressão da torcida, para que a gente possa, assim, avançar ou não nas negociações. Vou apresentar aqui, que todos já conhecem, passar a palavra para a Nina. Nina é a representante da Fatal nessa mesa. Bem-vinda, obrigado pela parceria, obrigado pelo placar eletrônico, pelo Black Dog, e agora a palavra está com você. Obrigada pela Série A. Bom dia, obrigada pela presença de todo mundo, estou muito feliz de ver a sala cheia. Pessoal, lá em fevereiro de 2023, esse ano, nós estávamos aqui, né, em outra sala, mas anunciando a parceria. E em fevereiro, né, e agora a gente encerra dezembro, depois de todas essas ações que nós fizemos, depois de todo o processo de chegar aí, encerramos dezembro na Série A. Então, para a gente é uma felicidade imensa. E pensar que em fevereiro, quando tudo isso começou, lógico que a gente mirava também a Série A, mirava chegar longe, mas não imaginávamos o quão longe chegamos. Então, é com muita felicidade que a gente faz essa proposta, porque nós entendemos que, depois de todas essas parcerias que nós tivemos aí ao longo dos meses, se envolvendo com o torcedor conheceu a nossa marca, se envolveu com a nossa marca. Hoje nós temos ali nas redes sociais os torcedores muito bem envolvidos, né, entendendo a nossa proposta, o nosso trabalho, entendendo os nossos valores. Então, para a gente é muito importante estar nessa nova fase do Vitória aí na Série A. Então, considerando isso, que é uma nova fase, precisa de nova estrutura, seja estrutura física, seja estrutura ali com os jogadores, a gente entende que é importante estarmos também juntos nesse novo momento, e por isso a proposta. É interessante você reforçar o quão importante é essa impressão dos torcedores para a gente, tá? Então, reforço o convite aqui para que os torcedores estejam envolvidos. Ali nós teremos dois tipos de enquetes, a específica para os torcedores, para os sócios torcedores, e teremos uma outra enquete à parte também para quem não é
sócio, torcedor, mas ainda assim é torcedor, também queremos ter a impressão de todos. Fica o convite para todos votarem, para a gente entender um pouquinho aí sobre a impressão de vocês, sobre o que vocês acham dessas mudanças. E lembrando, né, o objetivo final disso, que é trazer esse reforço para o Vitória chegar bem na Série A e muito mais além. Então, fica meu convite para todo mundo votar. Vou aproveitar também, lembrando que a gente tem uns mimos aí para vocês. Dessa vez vocês podem levar para casa, né? Lembra lá em fevereiro, vocês ficaram receio? Dessa vez pode levar sem medo. A enquete já está no ar, sócio torcedor, pode entrar e já começar a enquete e ela já está no ar. E é isso. Mais alguma coisa que a gente precisa acrescentar aqui, Fábio? Agradecer a você por tudo, agradecer a Fatal, dizer que os recursos, se assim avançarem, se assim a discussão caminhar, serão todos revertidos no primeiro momento para a cobertura do estádio Manuel Barradas, certo? Nós temos um projeto maior, o projeto da Arena é em torno de 350 milhões. Eu sempre disse aqui que nós fatiamos esse projeto foi fatiado. A primeira fase do projeto seria a cobertura do estádio. Se assim prosseguir, se assim der tudo certo, os 100 milhões será único e exclusivamente destinado para a cobertura da Arena Barradão. Seria o primeiro passo, a gente começar a Arena Barradão. Então, deixar claro aqui e evidente, muito obrigado, menina, muito obrigado, Fatal. E vamos para a segunda parte da nossa entrevista, que é sobre futebol. Eu que agradeço, te agradeci bastante lá no Confute, inclusive, no dia da minha apresentação você não estava lá, mas fica aqui de novo o reforço, o agradecimento por você ter aberto essas portas para a gente e a gente ter conseguido fazer todo esse trabalho que nós fizemos e toda essa mudança que a gente vem fazendo. Então, nosso muito obrigada por todos que compareceram aqui. Vou deixar o espaço agora para as outras pautas, tá bem? Bom, eu queria chamar aqui Ítalo Rodrigues, nosso diretor de futebol. Eu queria chamar de Djalma Abreu, nosso vice-presidente. Eu queria chamar também Guilherme Queiroz,